A primeira, a introdução e o primeiro ponto, frutificando para a glória de Deus. E hoje eu queria ver também que vocês lembram aí que a gente estudou semana passada. Rapidinho, por causa do tempo, a gente já vai entrar no segundo ponto e nas perguntas conclusivas, certo? Então, o que a gente viu aí na primeira parte da lição? Da introdução. De que Deus, me chamou muita atenção, né? É que Deus sempre usa as pessoas, independente do que elas são, mesmo que elas sejam fracas, são débeis, têm alguns problemas na vida, mas mesmo assim Deus usa essas pessoas. As pessoas que são mais fracas, as pessoas que não são bem vistas pela sociedade por algum defeito que seja físico ou mental, mas Deus quer usar cada um de nós dentro das nossas limitações para fazer sua obra. Ok. Então, assim, vou falar aqui por causa do tempo, então nós destacamos aqui, além do que o Jeremias falou, né, que é muito importante, que a gente precisa multiplicar para a glória de Deus. Por quê? Porque a multidão precisa estar perdida, certo? Porque nós somos a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, e é a nossa missão. É a missão que Deus nos deu para cumprir, certo? No primeiro ponto a gente falou sobre formando uma liderança bíblica. E a destacamos que tem que ser conforme os planos de Deus, e que essa liderança ela tem que ser bíblica e espiritual, com uma visão de reino de Deus, uma visão das coisas do alto, e que seja conduzida pelo Espírito Santo, certo? No segundo ponto, na segunda parte, né, destacou isso que o Jeremias falou, sobre líderes improváveis. São pessoas que têm seus limites, mas elas estão disponíveis, elas são ensináveis e obedientes à palavra de Deus, que busca intimidade e dependência. Que não desiste, mas busca superar os obstáculos, certo? Então, hoje a gente vai terminar lendo, a parte do caráter divino, fazendo algumas considerações, e depois a gente vai fazer as perguntas de aplicação, certo? Embora nessa 2 aqui eu vou fazer algumas perguntas, então a pergunta referente a essa aqui já vai estar embutida aqui no estudo de hoje. E a gente vai fazer perguntas sobre a primeira parte do estudo, certo? Então vamos lá. Vamos ler então essa parte que fala sobre o caráter divino. Como a gente tem feito, cada um pode ler um parágrafo, tá? Em que número é isso? A primeira lição. Página 15, a gente está continuando onde a gente parou semana passada, que é o segundo ponto, caráter divino. E toda a primeira parte que eu falei foi revisando o que a gente falou semana passada, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Se quisermos frutificar, devemos ter um caráter divino. A nossa mensagem deve ser equivalente à nossa vida. Precisamos entender profundamente que a vida de um discípulo não se encontra na religiosidade, mas deve ser guiada por Deus através de uma atitude que serve. Em Atos 6,3, o autor bíblico diz que devemos ter as marcas que nos identifiquem com Cristo. Um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Comentou certa vez: caráter é o que você é no escuro. Virtudes como honestidade, fidelidade e bom juízo são sinônimos de uma liderança. É tempo de compreendermos que a vida de um discípulo deve ser direcionada em todo o tempo por uma ética e um caráter divino. Somente assim as pessoas serão alcançadas e libertas pelo poder de Deus. Nós somos os canais que Deus usa para abençoar as pessoas. Por isso devemos estar puros para que o Espírito flua em nós. Próximo parágrafo. O ministro falando leva para o segundo passo, é uma atitude séria.
invés de incomodar. De acordo com Jesus, os maiores líderes são os servos de Deus. Ele usa a si mesmo como uma ilustração, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. O dever de todo discípulo é o serviço cristão, pois Jesus nos chamou para servir. Foi isso que ele nos ensinou. Por isso, ao falarmos de frutificação, estamos falando de crentes que pegam a bacia da toalha na mão para servir. A igreja do Senhor é feita de crentes servos e não daqueles que ficam sempre à espera de serem servidos. Ok. Logicamente você já leu isso em casa, a gente só está dando para relembrar, para revisar. Mas o que mais chamou a atenção de vocês nesse parágrafo, nesse ponto aqui do caráter divino? O que vocês querem destacar? Nós vamos partir daí, de onde vocês estão. Questão do serviço, a gente pensar no nosso próprio exemplo de vida, que é Jesus, que é Deus, veio a esse mundo e serviu as pessoas, nos deixou essa missão também de servir. Né? Líderes que servem e discípulos que servem. Né? Servos diligentes, como está dizendo aqui. Pessoas que realmente buscam trabalhar e fazer as coisas para servir as pessoas. E com perseverança. Não fica só esperando acontecer, mas produz mesmo os frutos, né? Exercita os dons espirituais, trabalha na igreja para o crescimento da igreja. A exemplo do próprio Jesus. Ok. E vocês têm gostado sobre esse conteúdo todo que a gente viu aqui? Onde destacou a questão do líder cristão, uma das características principais dele é ser servo, tem uma atitude de servo. Mas tem muito mais coisa aqui. O que vocês destacam aí? Uma das coisas que me chamou muita atenção foi as palavras que o Lúcio comentou, né? Que o caráter o caráter é o que você é no escuro. Né? Virtude de honestidade, fidelidade, sinônimo de uma liderança. Ou seja, né? É uma situação que na onde que você realmente demonstra a atitude como um cristão realmente, né? Você aplica essa questão do caráter. Por exemplo, eu fiquei a pensar, vamos supor que estamos numa situação no trabalho e naquela situação você, né, pode ter uma maneira de conseguir pegar um dinheiro extra, né, em outras palavras, porém você pode ser honesto. O que aconteceu foi ontem com uma pessoa, né, eu estava lá em casa, aí quando veio um colega nosso, ele foi em Bahia lá de casa, que estava tendo aniversário do meu tio, e aí ele chegou lá com uma carteira. Aí ele falou: seu Bruno, aqui ó, teu dinheiro aqui está lá dentro do banheiro. Eu falei: não, mas não é meu não, era do meu pai. E tinha um valor, né, que ele tinha deixado a carteira no banheiro. Então assim, querendo ou não, são atitudes que demonstram realmente um caráter, né, uma pessoa que demonstra em prática, né, aquilo que ele acredita. Bem, essa questão do caráter, você é no escuro, aí você vê que essas virtudes, elas não são coisas que muitas vezes aparecem. Uma pessoa, por ser fiel e ser honesta, muitas vezes ela nem aparece muito. Uma pessoa que ninguém nem vê, né? Uma pessoa pode ser desonesta escondida, não é verdade? Ela pode ser também fingida, não ser fiel, ser fingida na calada, na frente das pessoas, uma coisa por trás da outra. Então a gente está destacando, muito bem destacado no grupo também, essa questão. O líder cristão tem que ser uma pessoa que vem de dentro para fora. Eu quero ser honesto, eu quero ser fiel, eu quero ter um senso de justiça, né, correto.
pureza. Então é muito importante isso numa liderança cristã. E estava lembrando também de Ananias e Safira, né? Eles não se apresentam diante de Deus com sinceridade. Sem isso também, algo de fidelidade com Deus. Era uma oferta, mas foi algo assim, fruto de fingimento, de querer aparecer. E com Deus não funciona isso. Né? Para ser um líder cristão, você tem que ser alguém que é autêntico. Tem pessoas que pensam que ser autêntico é falar o que quer, a hora que quer, com todo mundo falar o que pensa. Isso não quer dizer ser autêntico. Ser autêntico é você ser o que você é, não só na frente das pessoas, mas em casa, no quarto, onde quer que esteja. Aquilo ali que está a autenticidade de uma pessoa. Até porque, gente, as pessoas confundem, né? Às vezes quer falar a verdade, não, fala a verdade mesmo. Mas muitas vezes ela fala a verdade dela, do jeito dela, e às vezes sem amor. E o líder cristão não é assim, Jesus também não era assim. Como ele mesmo ensinou ao apóstolo Paulo, que a gente tem que falar a verdade em amor. A gente não pode esquecer dessa palavra, em amor no final. Porque tu falar a verdade para uma pessoa que ela é fraca na fé, ela não tem um bom entendimento sobre o assunto, não vai adiantar nada, você ainda vai magoar a pessoa e não vai resolver o problema. Eu acho também. E as pessoas falam assim, eu sou sincera para falar a verdade. Mas às vezes você sabe que aquela pessoa ali tem aquele caráter meio duvidoso. Mas você, falando, você vai fazer o quê? Vai agredir a pessoa, né? Vai magoar a pessoa. Então é melhor você calar e depois falar com ela sozinho do que na frente dos outros, porque às vezes magoa os outros e aí a pessoa fica bem pior do que está. E nós estamos vivendo um momento que a gente precisa também aprender a ter essa sabedoria, né? De saber falar as coisas certas, nos momentos certos e com as pessoas certas. Porque a gente também às vezes fala coisas para pessoas que não estão preparadas. E ao invés de resolver o problema, estou falando que é nível de liderança de igreja. Você pode promover uma divisão numa igreja por falar uma verdade, mas para a pessoa errada no momento errado. E aí gera, ao invés de união e crescimento, divisão, né? E enfraquecimento da fé das pessoas. Então é o que a gente precisa, tá, né? Como está aí esse ano tendo uma eleição, é uma coisa seríssima. Todo mundo tem o direito de ter, né, o seu candidato preferido, o seu partido preferido, ou sua ideologia preferida, não tem problema nenhum. Mas o problema é que quando as pessoas vão lá para o Facebook e compram a internet, cada um fica lá agredindo uns aos outros com palavras, cada um dizendo a sua verdade, que é a sua verdade. Entende? E depois as pessoas ganham, fazem lá o que eles querem e às vezes nem te representam de verdade. Você defendeu uma pessoa, brigou com a pessoa, né? Machucou o irmão. Então a gente tem que aprender, principalmente quem quer ser um líder cristão, um discípulo multiplicador, a gente precisa ter essa sabedoria, de tomar esse cuidado. Voltando aqui para o foco, né? Que é a questão da honestidade, da fidelidade, do bom juízo e da pureza, senso de justiça, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão e ver, trabalhar isso comigo. Mais uma aí, tem mais uma coisa para se destacar importante aqui, né? Que são as marcas. Quais são as marcas que nos identificam com Cristo? Em testemunho, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Tranquilo? Na verdade, com isso aqui, ó, a terceira pergunta, a gente quer dizer, finalizou ela. Porque a gente trabalhou essas perguntas aqui que tem tudo a ver. A única questão é, na minha vida, eu tenho que fazer uma reflexão na minha vida. Como que eu estou diante disso? Eu tenho conseguido colocar em prática disso. Só a questão aqui desse cheio de sabedoria que eu não entendi muito bem. Está falando da questão da sabedoria que a gente tem durante a vida, que a gente é jovem, vai crescendo, passando pelas
coisas da vida e chega a ser sábio lá na frente, ou fala mais daquela questão da sabedoria que a gente tem de lidar com as pessoas, de acordo com a Bíblia, olhando mesmo Provérbios, tudo que a gente aprende dentro do Provérbios, seria essa sabedoria também. As duas coisas, só que é o seguinte, nem sempre a idade faz uma pessoa sábia. Entende? Tem pessoas que erram e continuam errando a vida toda. Não adquirem sabedoria. Agora é lógico que quando a pessoa tem mais tempo de vida, ela teve mais oportunidade de ter experiência. Mas essa experiência pode servir para contribuir para ela ser mais sábia ou não. Vai depender dela. E a Bíblia fala sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria do céu, né? Então, assim, nesse contexto aqui, Jesus está falando da escolha do diácono. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Para quê? Para eles serem, os diáconos, já falei isso para vocês. O diácono não eram apenas pessoas que levavam cesta básica para as viúvas, certo? Os diáconos, eles eram como se fossem líderes, comandantes de pessoas que iam distribuir, certo? Eles não eram apenas a pessoa, igual a igreja pequena, normalmente o diácono acaba indo direto, mas lá naquela igreja tinha pelo menos 1.000 viúvas. Como que o diácono ia servir elas todo dia? Todo dia levar lá a comida delas? Não tinha como. Então o diácono foi escolhido como uma espécie de cooperador na liderança, com as questões práticas da vida. Enquanto os discípulos, os apóstolos iam ficar na palavra na oração, treinando, capacitando, ensinando a palavra, né, orando junto e desenvolvendo que eles eram usados para fazer milagres no contexto, né? Enquanto eles estavam envolvidos na parte espiritual, aquelas pessoas seriam líderes para lidar com as questões desse mundo. Entendeu? Meu irmão está precisando, mas capacitando outros jovens, outros líderes a desenvolver. Aí você dá um exemplo, Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, né? Cheio dessa característica que tinha aqui. Ele é um exemplo. Então ele tinha tanto conhecimento, como ele tinha experiência, como ele era maleável para lidar com as situações. Barnabé não fez parte dessa lista aqui, mas ele também, de certa forma, é um grande diácono, porque é uma pessoa que ele conduzia líderes, formava líderes, ajudava ali no seu desenvolvimento. Entende? E ele não está nem na classe dos apóstolos iniciais e nem nesse grupo de diáconos aqui. Mas ele tanto se tornou um diácono, como depois se tornou um apóstolo, porque ele viajou junto com Paulo e eles juntos fizeram vários discípulos em várias igrejas. Está entendendo mais ou menos? Mas a sabedoria, para ser mais específico, ela é tanto no fator experiência, ajuda ela a ter experiência, mas se ela não aprender lições com as experiências, não quer dizer que ela vai ser sábia. Teve profetas velhos que foram sábios até o final, como Samuel e Daniel, mas teve profeta sábio que ele perdeu o fim da meada e Deus parou de se revelar e mostrar a ele as coisas, como fez com Eli na sua velhice e como fez com o outro que aconselhou o profeta jovem a fazer o que ele queria. Acabou com o profeta jovem, obedeceu o mais velho e morreu, porque Deus não queria que ele obedecesse. Eu não falava mais daquele profeta velho. Então estou fazendo essas comparações para dizer para vocês que a sabedoria, na verdade, ela vem, a sabedoria melhor, ela vem do alto. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Mas agora, vai depender de você e de mim fazer como Salomão explica lá, tanto em Provérbios como em Eclesiastes, de aproveitar as oportunidades para tirar lições e ser aperfeiçoado e poder dar conselho em cima daquilo. Agora, se tu não aprender a lição, meu querido, você ficou reprovado, vai ter que fazer a prova de novo, vai ter que ter outra prova para tu passar. Tranquilo? Deu para responder? Vamos passar para diante. Vamos para as perguntinhas?
A não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa dessa parte aqui. Mas acho que a gente esgotou bem o assunto aqui, né? Então vamos lá. Nas perguntas, nós vamos fazer a 1 e a 2 e a 3 só a parte final da pergunta, tá? Primeira pergunta: o desejo de Deus é que toda a igreja dê frutos para a sua glória. Como de lá em João 15:8, né? E que isto comprova que somos seus discípulos. Ou seja, se a gente forma discípulos, a gente dá fruto, comprova que nós somos discípulos. Então, o que você entendeu sobre isso e como você está diante disso? Quem quer começar? Eu digo assim, se realmente queremos glorificar o nome de Deus, precisamos frutificar, ou seja, dar testemunho, ser exemplo e ganhar muitas vidas para o reino de Deus. E quando frutificamos, estamos imitando a Cristo. Ele mesmo diz: e assim sereis meus discípulos. A implicação para mim: estou a cada momento buscando o aperfeiçoamento em Cristo, como um exemplo a seguir sempre. E busco, através dos meus relacionamentos, a transmitir essas mudanças que Cristo tem feito em minha vida, com o objetivo sempre de levar as pessoas ao encontro de Cristo, que vão gerar frutos saudáveis. Ok. Muito bem. E vocês? Como ficou aí vocês? Deus é evidenciado em nossas vidas através dos discípulos que fazemos para a honra e glória do seu nome. E na aplicação, eu tenho me esforçado para desenvolver avidez e buscar ser cada vez mais um discípulo. E aí? Força aqui. Leia para nós, que eu quero ver. Cadê o teu Éder? Pega aí, eu quero saber a tua resposta também lá. Entendo que devemos fazer mais discípulos e toda igreja crescerá. Certo. E como você está diante disso? Tentando evoluir? E aí, meu irmão, até o seu aí? Não? Vamos lá, vamos fazer. Rebeca, Ruth. Hoje vocês tiveram mal todo um tempo, tem meia hora ainda para fazer. Esse não, não, Se deu bem, né? Fomos chamados para servir, somos povo escolhido de Deus, e o poder e a glória vem dele e é para ele. Entendendo isso, busco em minha vida depender de Deus, para que ele me use quando e onde ele quiser, para ganhar outros para Jesus. Ok. E aí, Rebeca? Pega aí. Enquanto a Rebeca vai pegando, assim, é muito importante a gente entender isso. Que Deus deixou bem claro que toda a sua igreja, que cada discípulo, ele foi chamado para dar frutos. A gente glorifica o nome dele, comprova que é seu discípulo, quando a gente gera frutos, certo? E esses frutos, ele é tanto qualitativo, que é o quê? A nossa própria vida, a gente ser uma pessoa melhor, tem aquelas características, né, que a gente vai falar daqui a pouco, o caráter, o fruto do Espírito Santo, como também alcançar outras pessoas. Agora, não se preocupe, que às vezes as pessoas ficam preocupadas assim, em que gerar muito fruto é ganhar muita pessoa para Jesus, levar muita pessoa para a igreja. Mas muitas vezes é melhor você alcançar um ou dois e ajudar essa pessoa mesmo a se tornar um discípulo como você é, do que ficar, como a gente diz, né, atirando para todo lado, né? Eu vou pregar lá no trem, eu vou pregar não sei aonde, vou pregar, mas aí não alcança ninguém, não ajuda ninguém a também se tornar um discípulo. A gente já está vivendo esse momento em que a evangelização discipuladora deve ser a nossa base de entendimento para a formação de discípulos. Não é mais sair pregando, fazer um monte de cruzada. Podemos fazer alguns eventos? Podemos fazer um projeto que Jesus transforma? Podemos, não tem nada de errado. Podemos fazer aqui, trazer um grande pregador para pregar no multidão e fazer aquela programação? Podemos, não tem nada de errado nisso. Só que isso só não é suficiente.
tem que ser pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para as pessoas, mas acompanhá-la com relacionamento discipulador. Ajudar essa pessoa a não só ouvir uma mensagem no momento emocional, né, atender um apelo e depois deixar de acompanhar essa pessoa. É o que a gente dizia no passado nas palestras de evangelismo, é a mesma coisa que você gerar um bebê espiritual e deixar ele largado sem alimentar ele. Como a mãe nasceu um filho e ela largar o filho para lá e não dá comida, não dá leite, não dá os cuidados que precisa. Tem um estudo E agora, né, quando fala sobre a igreja, a família de Deus, aí fala sobre essa questão desse crescimento da igreja funcionando como esse veículo discipulador das pessoas, dando esse cuidado inicial para o bebê, que é a comida, o cuidado e o amor. As três coisas básicas que o bebê precisa. Exatamente. Então a gente precisa entender isso claramente. Às vezes fica muito preocupado com essa questão. Não, mas por que a igreja não está cheia? Não. O que eu estou fazendo como discípulo para ajudar outro a se tornar também discípulo? Seja aqui no templo em que eu me reúno, ou seja em outro lugar. Porque às vezes, quanto mais hoje com essa questão da internet, até a distância tem pessoas que confiam só em você e vai te procurar para pedir um conselho, para pedir uma orientação. E às vezes as pessoas que estão próximas dela não vão procurar porque ela não confia. Então até a distância a gente acaba também desenvolvendo esse fazer discípulo. É claro que o estar mais próximo ainda é melhor porque a gente tem também a sensibilidade de estar junto, né? De estar abraçando junto, estar orando junto, estar até ajudando a pessoa diretamente, é claro. Mas o que a gente tem que abrir nossos olhos é para isso. Estamos vivendo um momento em que cada vez menos se está fazendo mais discípulos. Está se fazendo mais, que a gente chama de devotos. Pessoas que fazem parte de uma igreja, que vão a um templo, que vão a um local. Inclusive, esse momento que a gente está vivendo é propício para a gente resgatar isso que a igreja primitiva tinha. Eles não tinham um templo oficial para se reunir. Então eles se reuniam nas casas. Eles se reuniam entre amigos, entre famílias, que se ajudavam ali mutuamente. Como é a proposta do quê? Do pequeno grupo multiplicador. Como é a proposta do RD, né? Do discipulado 1 a 1, para a gente poder formar novos discípulos. Houve épocas que eu particularmente ficava um pouco frustrado. Poxa, mas eu preguei por fulano, por ciclano, convidei, mas ele não foi domingo. Aí eu ficava meio triste, poxa, não estou conseguindo então fruto. Nada disso. Depois eu percebi que o fulano se converteu, foi na igreja próxima da casa dele, depois foi lá, trouxe a foto do batismo dele, me agradeceu, porque Deus me usou para ser discípulo dele na escola. Mas ele morava longe de mim. Como que ele ia para a minha igreja? Entende? Então ele fica muito preso nisso, sabe? Eu vou ganhar a pessoa ali para a minha igreja. Claro que é normal, quando você mora numa comunidade, você também influenciar seus vizinhos, seus colegas de onde você trabalha, seus colegas de onde você frequenta. É normal também. Mas não é só isso. E não é nem sempre você vai dar uma pessoa só para a sua igreja. A gente tem que botar nossa cabeça bem clara. A gente está aqui para fazer fruto para Jesus. Pessoas para Jesus. E logicamente que há algumas pessoas que a gente leva para Jesus que vai querer agregar com a gente. E a gente vai sim ter alegria de estar junto, que também é gostoso, e vamos trabalhar. Certo? Segunda pergunta. Vamos lá então. Pode repetir, todo curioso. Se todos devemos fazer discípulos, orar pelas pessoas que desejamos evangelizar, ser amigo dessa pessoa, fazer estudo bíblico, apoiar.
Como você está diante disso? Estou me esforçando. Oi? Estou me esforçando. Estou me esforçando, sabe? Muito bem. Número 2. O plano de Deus para formar uma igreja saudável são discípulos e líderes saudáveis, certo? Quais são os requisitos, ou virtudes, para um discípulo ou líder saudável? E como você está diante dessas características? A gente já falou, mas vamos, aproveitar aqui, vamos. Um discípulo líder saudável precisa ter dependência de Deus, intimidade com Deus, ser um verdadeiro adorador que está pronto para ser preparado espiritualmente. No meu caso, tenho a cada dia buscado ser preenchido por Deus para que Ele me encha com seu poder, capacitando cada vez mais para ser um discípulo líder saudável. Muito bem. Eu coloquei esse requisito. A base da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. Precisamos estar disponíveis sempre para o seu livre agir, ou seja, somos falhos e cheios de defeitos, mas Deus se agrada de pessoas obedientes a Ele. Precisamos glorificar o nome dele sempre com nossas atitudes. Outro requisito, Deus seja em primeiro lugar da nossa vida. Precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele e não desistir nunca, mesmo que aconteça fracassos no caminho. Aí a aplicação, já passei por momentos de fracasso, porém fiz uma avaliação onde errei, busquei reconhecer os erros, colocando a base, a palavra de Deus para a solução. Busque um amadurecimento no meu relacionamento com Deus, tendo intimidade, não desistindo do seu caminho e buscando me aperfeiçoar e sempre glorificar o nome de Deus. Ok, muito bem. E aí, amigo? Vou do meu lado, mas... Guiado pelo Espírito Santo, obediência de Deus e perseverança. E como você está diante disso? Dessas características? Qual que é a mesma coisa? Olha. Estou tentando, né? Quando o Mar fez essa? E esse papelzinho? Ela está dando uma coisa aí. Não, só estou escrevendo aqui. Me engana não. Estou pegando bem vocês hoje. Olha lá, Rebeca, Ruth. Segunda pergunta. Eu botei ser guiado pelo Espírito Santo, ser obediente a Deus sobre todas as coisas, dependência de Deus, perseverança em meio às dificuldades. Precisa exercitar a cada dia essas qualidades. É uma busca contínua. E a perseverança é o meu maior desafio de Deus. Ok, muito bem. Rebeca, fez essa? Papelzinho. Esse mesmo que você respondeu. Aí como se aplica, é se esforçar. Se esforçar. Você botou o quê? Também? Esse negócio. Não, mas lembra a sua letra aí, quero ver. Que fica bonitinho, vai, pessoal, vai. Pessoal, o vídeo aí, tá perto do celular, vai. Lê para nós o teu. Ter se entregado completamente a Deus, ser dependente dele, buscar somente o que Deus mandar. Ok. Então é importantíssimo, gente, nessa questão aqui da pergunta 2, que tem a ver com o primeiro ponto, de formar uma liderança, e essa questão desses requisitos. Além da questão, junto as duas coisas, além de ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, há também essa questão da honestidade que a gente falou, do caráter bem desenvolvido, que a gente vai falar na terceira. Mas é muito importante essa questão da perseverança, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem limite, mas se a gente tiver
perseverança, de insistir, de não desistir e fazer as coisas do jeito de Deus, essa que é a grande questão, ser obediente, como vocês falaram, ao que Deus está determinando, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a desenvolver. Ele nos aperfeiçoa. E é isso aí que a gente tem que estar com a nossa cabeça bem focada nesse objetivo. Certo? E a terceira e última, a gente já respondeu, mas vamos fazer a parte prática, né? Temos que ter as marcas profundas de Cristo em nossas vidas. O caráter divino. Quais seriam essas marcas? E você tem colocado em prática na sua vida? Agora vamos começar com a Rebeca. Já que ela não queria ler, então não sei igual aos outros, começar com ela. Rebeca, depois Gemima, mas depois vocês três. Ser cheio do Espírito Santo, sabedoria e ter um bom testemunho. E você tem colocado em prática na sua vida? Uma sabedoria. Gemima. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Porque Você também? porque honestidade, fidelidade e bom testemunho. E aí na prática? Vamos lá então, agora para vocês três aí. Tenho tido um bom testemunho e buscado investir mais no Espírito Santo. Também tenho buscado a sabedoria que vem de Deus, entendendo e aprendendo com a sua palavra. Marcas que nos identificam com Cristo. Bom testemunho, ser sábio nas nossas ações. Porque Mude comentou algo interessante. Caráter é o que você é no escuro. Virtudes como honestidade e fidelidade. Tudo isso nos leva a algo mais importante, que é a questão de ser servo, né? Então eu busco ter uma intimidade com Ele, para que essas características sejam visíveis em minha vida. Sejam visíveis. E o fruto do Espírito se manifeste em minha vida. Está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. As marcas de Cristo, né? O bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. O caráter, né? Que é o ser, mesmo, né? O que você é no escuro, né? Com honestidade, fidelidade, bom juízo. E buscar colocá-las em prática em minha vida, porque isso é uma busca por essa santificação, né? Para que Deus possa usar a minha vida por sua glória. Ok. Então, para terminar, nós vamos ver aqui essa última parte para pensar em agir, para reforçar esse conteúdo que a gente trabalhou em perguntas aqui, tá certo? É o resumo do que a gente estudou. Então, vou pedir para o Bruno ler o primeiro, segundo parágrafo de Jeremias, terceiro parágrafo falante. Tá? Aí leiam bem alto para o pessoal ouvir bem. Tá? O desejo de Deus é que toda a sua igreja dê fruto para a sua glória. Essa é a marca preponderante de que somos filhos de Deus. Se somos as varas que estão conectadas à videira, devemos dar fruto. Uma árvore saudável tem que frutificar. Por isso temos que ter em nossos corações este grande desejo que agrada a Deus: frutificar para a glória de Deus. Temos que ter as marcas profundas de Cristo em nossas vidas. Nosso caráter deve ser divino, demonstrando para o mundo um testemunho de vida compatível com o de Deus. Creio que este é o caminho de Deus para todos nós. Portanto, frutifiquemos para a glória de Deus. Amém? Então, gente, vamos ficar que está gravado no nosso coração. Nós não estamos aqui simplesmente para agradar as pessoas, mas estamos aqui principalmente para agradar o coração de Deus.
Deus. E isso a gente faz quando a gente gera frutos, certo? Quando gera novos discípulos. E para gerar discípulo, como a gente viu, a gente tem que ser primeiro esse discípulo. A gente tem que ser esse líder da ação de Deus na vida das pessoas. As pessoas estão perdidas, como a gente falou no início, e precisando de faróis no meio das trevas que possa mostrar o caminho. O caminho é Jesus, mas Ele colocou a gente para ser sal e ser luz, para demonstrar para as pessoas. E quando elas vierem, nós precisamos ter essas características da sabedoria, né, do ser cheio do Espírito Santo, demonstrar para as pessoas através de atitudes, e muitas vezes na calada, né, de honestidade, de fidelidade. Um crente particularmente que fica falando mal dos irmãos da igreja, falando mal de outras pessoas, você acha que essa pessoa ela é digna de ser reconhecida como alguém fiel, honesto? Não dá. Eu particularmente não acreditaria na pessoa que está falando para mim mal de outra pessoa. Porque se ela está falando mal daquela outra pessoa, ela também pode estar falando mal de mim. Como é que eu vou acreditar que aquela pessoa realmente vai ser fiel? E a gente precisa resgatar isso. Temos problemas, as pessoas têm problemas. O que a gente tem que fazer? A orientação bíblica. Vai entre você e essa pessoa e procura resolver. Se ela não aceitou, leva alguém que seja mais maduro e experiente junto para tentar resolver. Se não aceitou, infelizmente, essa pessoa não pode fazer parte de um grupo cristão, porque ela não quer aceitar ser corrigida. Entende? É o processo que está lá em Mateus 18. Na questão até mesmo do perdão, você vai lá, vai tentar corrigir, resolver o problema com o teu irmão, da maneira bíblica. Agora, ficar falando mal das pessoas vai resolver algum problema? Não vai. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso mais. Eu acho que esse é o maior problema da nossa geração de cristãos evangélicos hoje. É o maior problema. Existe mais fofoca do que testemunho de Jesus. Existe mais conversa sobre a vida das pessoas do que sobre a vida de Jesus. Igual eu falei no domingo, né? Você quer vigiar a vida de alguém, tomar conta de alguém? Toma conta da vida de Jesus, então. Começa lá, começa a ouvir, estudar a vida de Jesus, toma conta da vida dele e começa a praticar, começa a falar do que ele fez para a pessoa. Do mesmo jeito que você falar mal de uma pessoa que fez uma coisa errada, você pega o exemplo de Jesus e começa a falar do que ele fez. Jesus foi lá, curou a mulher. Jesus foi lá, recebeu a mulher prostituta e salvou a vida dela. Foi lá, recebeu aquele publicano pecador e transformou a vida dele. Então, pode, se você quer falar da vida de alguém, fala da vida de Jesus. Para mim, discípulo de Jesus tem que falar da vida de Jesus. Se tiver que falar mal de alguém, fala de você mesmo. Olha, eu quero aqui reconhecer, gente, eu estou errado, isso, aquilo, o Senhor me perdoa, meus irmãos me perdoam, então fala de você. Até porque eu já falei isso para você, né? Quando você aponta o dedo para alguém e fala de alguém, tem 3 dedos apontando para você, são 3 pessoas, 300 pessoas olhando para você, e Deus também está vendo que você está apontando, falando, o Jeremias! Do mesmo jeito que eu estou falando de Jeremias, tem 3 pessoas aqui falando de mim, e Deus está vendo também o que eu estou falando. Então não precisamos resgatar essa grande questão. Ser discípulo é glorificar Jesus, através de atitudes e palavras. Parar com esse negócio de fofoca e de falar aquilo que não leva a lugar nenhum. Podemos de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar então para a gente encerrar e tomar aquele cafezinho gostoso. Obrigado pela participação do pessoal do Facebook. Deus abençoe. Daqui a pouco, 7h20, vai estar tendo o nosso culto, tá?